Bem, amados, é uma grande alegria a gente servir ao Senhor. Essa igreja tem muito pastor chorão. Precisa mudar isso, né? Acho que passa essa unção aí de uns para os outros. Amém, gente. É uma alegria a gente participar desse momento, né? A gente viu uma grande parte do crescimento do Nilson e da Rose. Acompanhamos uma boa parte da história deles. E acho que esse momento tem muito a ver com o que nós temos ministrado ao longo desse mês. Nós temos falado sobre extraordinário, sobre a gente crescer para um próximo nível. E a gente tem abordado como que Deus usa pessoas simples, pessoas totalmente improváveis, totalmente, aos olhos humanos, aparentemente incapazes de fazer algo, e Deus gosta de usar esse tipo de pessoas. Por quê? Porque quando Deus usa esse tipo de pessoas, você percebe que não é a pessoa, não é nada que a pessoa faz, mas é o extraordinário de Deus, que nós somos pessoas ordinárias, né? Ordinárias no sentido de pessoas simples, de pessoas normais. E se Deus permite alguma coisa acontecer de diferente, é por causa do extraordinário de Deus nas nossas vidas. Assim é a Bíblia. Se você pegar a Bíblia, você não vai ver um relato de vários homens extraordinários. Você vai ver um relato de vários homens e mulheres comuns, normais, ordinários, mas que quando se permitiram ser colocados na mão de um Deus extraordinário, grandes coisas puderam ser feitas através desses homens e dessas mulheres. E a gente começou falando, né? Eu sei que a gente está alinhado, né? A primeira semana nós falamos um pouquinho sobre Jabez, um homem que, de tão simples, tem 2 versículos na Bíblia que falam sobre ele. De tão simples, mas cuja oração e cujo resultado da vida dele marca e inspira a vida da gente 2000 anos depois, 3000 anos depois daquele relato lá no livro de Crônicas. Depois nós vimos a vida de Gideão, que assim como Jabez também, um homem que se declarava praticamente medroso, incapaz de fazer qualquer coisa. E Deus vira para ele e fala assim: você é um homem forte, corajoso, guerreiro, corajoso. Vira para quem está do teu lado e fala: você é uma guerreira, um guerreiro, forte, corajoso. E eu amo esse Deus porque é isso. Ele pega um homem que estava se borrando de medo e faz ele conduzir um exército totalmente irrelevante, totalmente inexpressivo, e faz ganhar uma das maiores batalhas que o povo de Israel já viu. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que continua operando nos dias de hoje. Esse é o Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa ou acredita. Por isso que Jesus fala que obras maiores do que a que nós vimos Jesus fazendo, nós faríamos. Quantos creem nisso? Que Deus pode usar a tua vida para operar sinais, para operar maravilhas, para orar por enfermos e os enfermos serem curados. Mas não é para que você olhe e fale assim: nossa, olha como eu sou. Não! É porque você fala: Senhor, quanta graça, quanta misericórdia, Senhor, de usar uma pessoa imperfeita como eu, Senhor, para ser um canal teu. Por isso que a palavra de Deus diz que nós somos vasos e vasos de barro, né? E o poder, se há algum poder nas nossas vidas, não vem de nós, mas vem do nosso Deus, esse Deus que é extraordinário.
Esse Deus que é capaz de tornar coisas, pessoas, situações ordinárias em algo extraordinário. E quando a gente vê a história da vida, né, estamos hoje, por isso que eu falo, Deus sabe de todas as coisas e sabe que essa ordenação no meio dessa série, tudo, a gente não sabia, mas Deus já tinha escrito isso, né? Porque é uma amostra disso. Recentemente nós fizemos o Sim lá no Tremembé e eu pedi para todo mundo escrever seus testemunhos. E tinha 150 pessoas no Sim e eu me dei ao cuidado de ler testemunho por testemunho daquilo que Deus estava fazendo na vida de cada um deles. E é impressionante a gente ver como alguns estavam chegando ao Senhor e já numa pequena caminhada ainda com o Senhor, as grandes coisas que eles já haviam feito. E a gente só tem a se emocionar e se alegrar quando a gente vê o que Deus faz, a maravilha desse Deus, a grandiosidade desse Deus, como Deus é extraordinário, capaz de pegar a gente, como pegar pecadores, pessoas que zombavam de Deus, pessoas que viviam completamente afastadas de Deus, e usar a vida deles como instrumento nas suas mãos. Eu quero compartilhar uma palavra e eu quero ser bem breve, eu vou tentar resumir ao máximo ela, para a gente ser fiel no horário. Eu queria falar hoje sobre uma terceira pessoa, já que nós falamos de dois homens, hoje eu quero falar de uma mulher. Uma mulher aparentemente, aos olhos humanos, totalmente improvável de ser alguma coisa ou de fazer alguma coisa fenomenal através da vida dela. Para começar, naquela época, ainda hoje, o papel da mulher muitas vezes é discriminado. Mas naquela época era pior ainda. Uma mulher, ela já não tinha muito valor na sociedade. Uma mulher solteira, muito menos valor ainda. A mulher ainda tinha algum valor quando era agregada ao casamento e à vida do esposo. Essa mulher, que eu quero hoje usar como pano de fundo para a gente entender algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida, é uma mulher solteira. Como se não bastasse ser mulher, como se não bastasse ser solteira, era pobre. E como se não bastasse ser mulher, ser solteira, pobre, ela era órfã. Ela tinha perdido pai e tinha perdido mãe. Vivia junto com um primo, Mardoqueu, que ajuda a cuidar da vida dela e cuidar daquela jovem órfã. E como se não bastasse ser mulher, ser solteira, ser pobre e órfã, se não bastasse isso, essa mulher vivia no meio de um lugar, no meio de uma sociedade totalmente descrente dos valores e daquilo que ela cria. Ela era judia, mas ela vivia no meio da capital do reino da Pérsia. A capital da reino da Pérsia naquela época era a maior potência, o maior império daquela época. Mas eram pessoas extremamente pagãs e descrentes de Deus. Talvez você e eu, às vezes, podemos nos identificar com ela. Porque a gente vive, embora a gente viva num país dito cristão, de 90% a 95% de pessoas que se dizem cristãs, o que a gente vê nas faculdades, no teu trabalho, nos teus lugares, são pessoas que muitas vezes zombam de Deus, zombam da fé, zombam. Elas dizem que são cristãs da boca para fora, mas suas vidas e os seus atos depõem exatamente contra. Se você é um jovem e você chega na tua faculdade e fala que você está tentando se manter virgem para o teu casamento, porque você crê que isso é um valor do princípio de Deus, aquelas pessoas ali zombam. E Esther vivia no meio de uma sociedade assim. Esther vivia
era judia, tinha os seus princípios, seus valores, cria em Deus, amava Deus, mas vivia num local onde ninguém cria. E é interessante, amados, como Deus pode pegar uma pessoa como essa. Eu vou contar a história para vocês, porque o nosso tempo é curto, eu não vou ler todos os versículos para você não se desgastar um pouco, mas eu queria te encorajar hoje a você chegar na tua casa, pega a Bíblia, lê, é curtinho, você em 20 minutos você vai ler a história, todo o livro de Esther. O livro de Esther se tornou recentemente alvo de uma minissérie na TV, porque ele é cheio de tramas, de intrigas, de coisas, mas é impressionante. O resumo da história do livro de Esther é como Deus pode pegar uma mulher assim, uma pessoa totalmente improvável, uma pessoa totalmente irrelevante, e fazer dela a mulher que seria responsável por libertar todo o povo judeu no meio do reino da Pérsia. Só Deus para fazer isso. Só Deus para pegar aquela pessoa totalmente relevante e colocá-la como rainha, casando-se com o rei da Pérsia, o homem mais poderoso ali daquele reinado, e ela, por causa de toda uma trama, que eu não vou entrar nos detalhes, Deus acaba construindo a história, e a gente precisa entender que nós temos um Deus que está escrevendo a minha e a tua história, amém? Vira para quem está do teu lado e fala, nós temos um Deus que está escrevendo a nossa história. E ele pega, e muitas vezes, amados, eu sempre falo isso, muitas vezes o diabo, ele tentou tomar a caneta e começar a escrever uma história errada. Mas a partir do momento que você entrega a tua vida para o Senhor pega e começa a reescrever a nossa história. E a Bíblia diz que Ele usa até mesmo as nossas lutas, e a gente vai ver isso, as nossas fraquezas, Ele acaba revertendo a maldição em bênção, e aquilo que parecia ser maldição na nossa vida, quando nós nos entregamos e nos dispomos a ser uma nova criatura, uma nova pessoa, Deus muda, e Ele começa a fazer coisas grandiosas, coisas extraordinárias, que as pessoas olham e falam, uau! Talvez se o Nilson e a Rose se encontrarem com pessoas que há muitos anos eles não veem, e eles chegarem e falar assim, eu sou pastor agora, e eles falam, mas como? Não é possível, você é pastora, você é pastor, não é possível. Tudo é possível, aquele que crê, amém? Vira para quem está do teu lado e fala, tudo é possível, aquele que crê. Tudo é possível, um casamento à beira da ruína, ou até mesmo já arruinado. Nós estamos agora, acho que semana que vem, ou na outra semana, lá no Tremembé, nós vamos celebrar um casamento de um casal que já tinha se separado. Eles são legalmente divorciados, e eles vão casar de novo com o mesmo cônjuge. Aquilo que aos olhos dos humanos é impossível, para Deus é fichinha. É aquilo que eu falo, amados. Aquilo que para nós é extraordinário, para Deus é comum. Deus olha assim, a gente fala assim, uau! Pedro andou sobre as águas, que coisa incrível! Deus fala assim, lá está meu filho andando em cima das águas de novo. Esse menino. E Deus quer nos levar a gente viver mais o extraordinário dele para a nossa vida. Esther é essa mulher, é um reflexo dessa mulher. E eu queria tirar alguns ensinamentos da vida de Esther, que podem e devem inspirar as nossas vidas no dia de hoje. Como que a gente pode crescer desse nível da irrelevância para o nível da relevância? Como é que nós podemos crescer de um ponto onde nós vivemos, do nosso dia a dia,
Como Deus pode usar a tua vida no teu trabalho, na tua faculdade, no condomínio onde você mora, onde quer que seja, e usar você de uma forma poderosa naquele local. E a primeira coisa que eu queria destacar é que você deve acertar o foco. O que é acertar o foco? Você parar de olhar para as tuas limitações. Você parar de olhar para a tua história. Você parar de olhar para as tuas inabilidades. Porque muitas vezes a gente faz isso. A gente olha para o nosso histórico de vida. A gente olha para trás, às vezes olha para o presente e fala: pastor, você está falando com a pessoa errada. Já não dá mais, já acabou, já passou o tempo. Não, para Deus nunca passou o tempo. Deus pega um homem que nem Moisés, com 80 anos, que já tinha se aposentado, estava de chinelo em casa tal, e fala assim: cara, eu vou usar você para libertar o povo. E a gente precisa entender isso, que Deus quer usar a vida de cada um de nós. Esther, ela tinha tudo para ser uma pessoa improvável. Eu imagino talvez Esther olhando para ela e falando: ó dia, ó vida, ó céus, eu sou órfã, perdi meus pais cedo, eu sou pobre, eu não tenho perspectiva. Para de olhar para as coisas que não deram certo, para olhar para as coisas que não são talvez os teus principais dons, e começa a olhar, acerta o foco, começa a olhar aquilo que Deus tem te dado e deu só para você. Cada um de nós aqui, gente, Deus tem dado um dom e um talento especial. Então para de olhar para aquilo que Deus não te deu e começa a olhar para aquilo que Deus te deu. Começa a prestar atenção nos dons, começa a prestar atenção nos talentos, começa a prestar atenção na graça que Deus colocou sobre a tua vida. A gente olha para a vida de Esther e fala assim: puxa vida, pobre menina. Mas Esther tinha algumas qualidades, ela tinha algumas características, alguns dons que Deus tinha dado para ela. Esther era atraente. Ela tinha uma atração. Ela era atraente não somente do ponto de vista físico. A Bíblia fala que ela era muito bonita, muito, tanto que o rei caiu de babando quando ele viu ela. Mas não era só isso que causava. Esther era uma pessoa que onde ela chegava, você conhece pessoas assim? Onde chegava parece que tem uma graça especial sobre a vida dela. Parece que a presença dela é contagiante, parece que há algo na vida dela que as pessoas olham e falam e veem, se agradam de estar com ela. Esther era uma pessoa assim. Lá em Esther capítulo 2, versículo 8 e 9, diz assim: quando a ordem e o decreto do rei foram proclamados, muitas moças foram trazidas à cidade de Susã e colocadas ali. E Esther também foi trazida ao palácio do rei, confiada a Hegai, encarregado do harém. E a moça o agradou, e ele a favoreceu. Havia algo na vida de Esther que as pessoas vinham, e Deus usava essa graça, né? Diz assim, a moça agradou aquele cara que era o chefe do harém. E ele coloca ela numa posição especial ali. Um pouquinho mais à frente, em Esther capítulo 2, versículo 15. Diz assim: quando chegou a vez de Esther, a moça adotada por Mardoqueu, filha do seu tio Abiaio, ela não pediu nada além daquilo que Hegai, oficial responsável pelo harém, sugeriu. Mas Esther agradava a todos os que a viam. Ela tinha algo especial na vida dela. Cada um de nós, amados, tem algo especial de Deus. Se você entregou já a tua vida para Jesus Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus faz toda a diferença na tua vida. As pessoas olham e falam: cara, eu não sei o que é, mas você tem algo diferente na tua vida. Eu não sei quantos já falaram isso para você, mas começa a prestar atenção. Mais à frente, no versículo 17, diz que o rei gostou mais de Esther do que de qualquer outra das mulheres que lhe foram mostradas.
ela podia ter um monte de coisas na vida dela que não foram boas. Na história da vida dela pode ter tido um monte de coisas difíceis. Mas Deus tinha dado a ela uma capacidade, uma graça aos olhos das pessoas diferente. E isso faz com que a história da vida dela comece a ser mudada. Acerta o foco. Para de olhar somente as tuas inabilidades e começa a olhar as habilidades, os dons que Deus te deu. Deus fez cada um de nós de uma forma diferente, mas para cada um de nós Deus deu uma graça, um dom e um talento. E eu amo a igreja do Senhor, eu amo o corpo de Cristo por causa disso. E quando a gente entende isso e a gente trabalha em cima disso, quando a gente consegue entender que cada um de nós tem uma porção de Deus, e essa porção é importante, gente, não há o que não possa ser feito no reino de Deus, quando a gente entende e a gente vive isso. Às vezes, amados, a gente olha e a gente não consegue enxergar os propósitos de Deus, a gente não consegue enxergar os caminhos de Deus. É como, talvez, Jó, né? Eu fico imaginando Jó, se você ler o livro de Jó durante 39 capítulos. Jó é um cara que sofreu, perdeu tudo, perdeu propriedades, perdeu bem, perdeu família, perdeu tudo. Mas no capítulo 40, depois de 39 capítulos, ele fala: Senhor, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço num novo nível. Eu te conheço em outro nível. Eu te conheço de andar contigo. Deus trabalha mesmo nas coisas difíceis, mesmo nas coisas complicadas, mesmo nas coisas que a gente não entende. É interessante, amados. O livro de Esther, ele tem uma particularidade muito interessante. O livro de Esther é o único livro da Bíblia que não menciona Deus. Você sabia? Se você ainda é novo, não está familiarizado com a Bíblia, Esther é o único livro da Bíblia que não fala de Deus um versículo sequer. Deus, ele não está explícito. Deus, ele está implícito por trás de todas as coisas. O agir e a mão de Deus está por trás. Às vezes, amados, a gente não vê. Às vezes a gente está querendo que Deus se opere na nossa vida de uma forma sobrenatural. E que caia assim um raio. E que você ouça assim a voz. E que aconteça assim. E Deus às vezes opera o sobrenatural bem quietinho lá atrás. É como se Deus estivesse lá atrás e falando assim: filho, eu estou aqui atrás, vai. Faz. O livro de Esther é um livro que talvez você falasse assim: puxa vida, nós vamos falar de extraordinário, mas nem menciona Deus. Não menciona Deus explicitamente, mas você consegue enxergar Deus atrás de cada ação, atrás de cada obra, atrás de cada mover dali. Assim é na nossa vida, amados. Tem dias que talvez você não vá sentir Deus. Eu não sei quantos já sentiram isso. Que você fala assim: Senhor, eu tenho orado e eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo resposta, eu não estou sentindo você me responder, falar. Amados, mesmo quando você se sentir assim, saiba de uma coisa: Deus está ouvindo e Deus está trabalhando. Deus está trabalhando na tua vida. Deus, ele não se cansa, né? Ele está sempre trabalhando em nós, através de nós e para nós. Sempre. O livro de Esther, a vida de Esther, é uma vida que nos inspira. Uma segunda característica que eu queria que a gente tomasse do livro de Esther. Como é que nós podemos partir da irrelevância para a relevância? Identifique as necessidades que agitam o teu coração. O que é no teu coração, amados? Que te incomoda, que tira o teu sono. Ah, pastor, que tira meu sono é as contas para pagar na segunda-feira. Não estou falando disso. Eu estou falando que tira o teu sono no sentido de você ver o reino de Deus crescendo. O que tira
Será que a vizinha do teu lado, que mora no prédio do lado, que está para se divorciar, que está para separar, isso tem que tirar o nosso sono. Isso tem que causar indignação em nós. Aquela pessoa no teu trabalho, que você vê que ela está se afundando no meio da prostituição, se afundando no meio das drogas, se afundando no meio da depressão. Isso tem que causar indignação, porque essas pessoas estão morrendo. E a gente vive num país, a gente vive numa cidade, numa metrópole, onde a gente começa a fazer, sabe o quê? Começa a ser indiferente a todas as coisas. A gente vê o jornal e fala assim, morreu 10 hoje. Ontem tinha morrido 12, melhorou, né? Olha, a gente começa a achar isso normal. Muita gente, eu já falei, acho que já falei isso aqui, a gente vai em festa de aniversário e canta lá. Com quem será que ela vai casar? Vai depender se ele vai querer. Ele aceitou. Tiveram 2 filhinhos e depois se separou. E aí o pessoal dá risada. E a gente não se indigna mais com isso. A gente não se indigna com as obras de Satanás querendo acabar com as pessoas, acabar com as famílias, acabar com casamentos, acabar com vidas. A gente não fica indignado com isso. Como eu disse, eu não vou ter tempo de entrar em todos os detalhes da história, mas eu vou resumir um pouco. Houve um grande complô, uma pessoa chamada Emã ali começou a fazer um complô e convenceu o rei a assinar um decreto onde todo o povo judeu seria exterminado. O rei não sabia que a esposa dele também era judia. E ela faz aquele decreto e aquilo começa a mexer com eles, com ela. Como assim? O meu povo vai ser morto. O meu povo vai ser morto. E aquilo começa a causar alguma indignação, na vida dela. Amados, Deus nos chama, se você quer ser relevante, se você quer ser usado por Deus, começa a olhar ao teu redor e ver as pessoas que estão sendo mortas, quando eu estou falando mortas, eu não estou falando só mortas no sentido natural, mas mortas no sentido espiritual, mortas na sua alma, mortas no seu espírito. O diabo, a mesma coisa que o diabo tentou fazer aqui nessa história, matando o povo judeu, e ele já tentou fazer isso ao longo de várias vezes na história, ele tenta fazer nos dias de hoje, com as pessoas que estão aí. E a gente precisa parar de olhar só para nós mesmos e começarmos a olhar para o lado e falar, Senhor, o que o Senhor pode fazer na minha vida? O que o Senhor pode fazer através de mim? E é interessante porque quando a gente faz isso, amados, Deus começa, eu sempre digo o seguinte, ou melhor, a palavra de Deus já nos diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Isaías 58, uma passagem que eu gosto muito, ele fala assim, gente, não adianta só ficar fazendo jejum na igreja, não adianta só dobrar o jejum, ficar orando e jejuando, isso tudo é muito bom, mas se parar aí, é muito pouco. E aí ele começa a falar, o jejum que eu quero que vocês façam é que vocês possam quebrar as correntes da escravidão do povo, que vocês possam ser luz, que vocês possam ser sal no meio da onde vocês estão. Eu quero que vocês parem de olhar só para a necessidade, para as coisas de vocês e comecem a olhar para o próximo que está ao redor. E aí, ele dá uma promessa para quem consegue fazer isso. Ele fala, olha, lá no versículo 8 de Isaías 58, ele fala assim, se você fizer isso, a sua luz irromperá como alvorada, prontamente surgirá a tua cura. Deus vai operar milagres na nossa vida de cura, sabe quando? Quando a gente começar a se preocupar em curar os outros. A sua retidão irá diante de você, a glória do Senhor estará na sua retaguarda, quando você for, o Senhor está junto com você. Mas tudo isso é promessa condicional. Condicional ao quê? Quando você fizer.
parar de olhar só para si e olhar para aquele que está ao redor. No versículo 9 ele fala: você clamará ao Senhor e Ele vai te responder. Sabe por que às vezes a gente clama e Deus não responde? Porque nós clamamos de uma forma tão egoísta, tão fechada dentro de nós, que Deus fala assim: eu não vou nem escutar. Ele fala assim: se com a tua renúncia própria você beneficiar os famintos, satisfizer o anseio dos aflitos, então a tua luz despontará nas trevas, e a tua noite, sabe aquele tempo de noite, de escuridão que a gente vive muitas vezes, vai ser a partir daí como meio-dia. É a promessa do Senhor. O Senhor vai te guiar, vai satisfazer os desejos do teu coração, numa terra ressequida pelo sol. Ele vai fortalecer os teus ossos, e você vai ser como um jardim bem regado, cujas fontes nunca falham. O grande problema é que às vezes a gente não quer ser fonte, a gente quer ser aquele que toma água. Toma água, toma água. E o Senhor quer que você tome água. Sabe para quê? Para você ser uma fonte. Se você só tomar água e não for uma fonte, você vai continuar sendo irrelevante o resto da sua vida. E então você terá do Senhor a sua alegria. E eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. As promessas do Senhor. Quando a gente para de olhar para nós e olha ao redor de onde nós estamos. Essa é a promessa do Senhor. Mas há mais uma coisa. Escute o chamado de Deus para a sua vida. O Nilson estava comentando o dia que ele escutou um chamado específico. Mas eu queria falar de outros chamados, talvez não tão específicos como... Talvez tem muita gente que fala: eu ainda não escutei um chamado para ser pastor, para ser evangelista. Cara, tem coisa que você não precisa escutar o chamado. Deus já colocou na palavra e já está muito claro. Você não precisa ouvir um chamado para amar o próximo, para se preocupar com o próximo, para levar a palavra de Deus para o próximo. Você não precisa de chamado para isso. Porque o chamado já está feito, o chamado está na sua palavra. E no auge da crise, no auge daquela crise, daquele momento de tensão que havia ali naquele reinado, o rei havia feito um decreto para que todo o povo fosse morto, todo o povo judeu fosse morto. Então o pai, aquele pai de criação, o pai que havia criado Esther, vai até Esther e pede para que Esther faça alguma coisa, interceda junto ao rei. Ele falou: vai lá e faz alguma coisa. E aí ela ficou com um pouco de medo. Ela falou: mas Mardoqueu, eu não posso ir falar com o rei, eu só posso falar com o rei se o rei me chamar, e o rei não me chamou. Como é que eu faço isso? Eu não posso fazer. Se eu fizer isso, eu vou estar me rebelando. E aí Mardoqueu usa uma palavra firme com Esther. No capítulo 4, no versículo 13 e 14, ele fala assim: não pense que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus, só você escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Em outras palavras, Mardoqueu está falando assim: olha, Deus vai dar livramento para o povo dele, com você ou sem você. Você escolhe se você quer se tornar relevante, ou passar para a história, ou se você quer se tornar uma pessoa irrelevante. E aí ele endurece e fala assim: socorro e livramento surgirão da parte dos judeus, mas a sua família e o seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou a essa posição de rainha. Mardoqueu fala: você não tinha nada para estar onde você está. Você não tinha qualificação nenhuma para você estar onde você está. Será que Deus não te colocou aí porque Ele tinha um propósito para a tua vida no lugar onde você está? E eu quero fazer essa pergunta para você.
Será que Deus não te colocou na empresa onde você trabalha para você ser instrumento de Deus ali? Será que Deus não te colocou na faculdade, na escola onde você estuda, por um motivo, para você ser relevante, para você ser sal e luz ali? Será que Deus não fez você viver no condomínio onde você vive, porque Deus tem um propósito para você ali? Ou você acha que tudo é obra do acaso? Deus tem um propósito, amados, para a nossa história de vida. Deus tem um propósito para as nossas dores, para os nossos sofrimentos, para aquilo que nós passamos. Deus tem um propósito para tudo, e a gente precisa entender o propósito de Deus. Começa a olhar para o lado. Amanhã, quando você chegar no teu trabalho, você senta na tua mesa, olha para o lado, começa a olhar as pessoas e fala assim: Senhor, qual é o meu propósito com aquela pessoa? Qual é o teu propósito comigo ali, com aquela pessoa, com aquela pessoa? E começa a pôr em ação. Começa a pôr em ação. E você vai se tornar talvez um instrumento de Deus, de fazer o extraordinário na vida de uma pessoa daquelas. E uma daquelas pessoas que talvez trabalha com você, estuda com você, vai estar aqui daqui a uns 2 anos se batizando, 1 ano se batizando, chorando e falando assim: Deus fez o extraordinário na minha vida, através da vida daquela pessoa. É isso que Deus quer fazer. Deus quer fazer o extraordinário através de nós. Através de nós. Mas às vezes a gente resolve passar a vida e viver uma vida irrelevante. O extraordinário que Deus tem para fazer na nossa vida, às vezes, não é algo aos olhos humanos maravilhoso, grandioso. Mas quando você leva uma pessoa a encontrar-se com o Senhor e Deus reescrever a história da vida dele, é o maior extraordinário que alguém podia receber na sua vida. O último aspecto que eu queria que você guardasse: assuma um compromisso de fé. Fé é quando você resolve dar um passo, mesmo sem enxergar o chão, mesmo sem enxergar o que tem embaixo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não dá para ter uma vida com Deus sem ter fé. Jesus disse assim, que uma vez, ele lá em Mateus 9:29, tocando nos olhos deles, ele disse assim: que lhes seja feito segundo a fé que vocês têm. Segundo a fé que vocês têm, Deus vai operar. O justo viverá pela fé. Tudo é possível àquele que crê. Esther tomou uma decisão. Não vai dar para eu ler, mas você encontra lá no capítulo 6, no capítulo 7, o que Esther começa a fazer. Esther usa de muita graça, muita sabedoria, muita inteligência que ela tinha. Ela precisava ir falar com o rei, mas com muito cuidado. E ela foi com muita graça e muita sabedoria, porque muitas vezes não é o que você fala, mas é a forma como você fala. Por exemplo, tem mulheres que muitas vezes não conseguem, acabam com seus casamentos, com seus relacionamentos, porque não sabem falar com graça, com sabedoria, buscando de Deus a forma correta. E maridos também é a mesma coisa. A Bíblia fala para a gente falar a verdade, mas falar a verdade em amor. Esther vai com todo jeito e chega lá para o rei, faz aquela carinha. O rei fala assim: ô minha rainha, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Ela falou: olha, na verdade tem, né? Ô meu rei, tem alguma coisa que eu posso fazer por você? Tem. Faz o seguinte, eu quero fazer um banquete para você. Ela não foi de cara. E aí ela vai, ela faz um banquete, ela chama um, chama outro, manda convidar o cara que era o maior inimigo do povo de judeu. E ela chega para o rei e fala: olha, que você já pensou, meu rei, o que ia acontecer se você perdesse a tua rainha? Ele falou: não, de forma alguma, como que eu vou perder minha rainha?
Então, é que você assinou um decreto aí que vai matar com todo o meu povo. Como que a gente fez isso? E aí, se você for lendo a história, Deus começa a trabalhar no meio dessa história. E aquilo que era uma sentença contra o povo judeu se tornou um tempo de exaltação. Aquele rei condenou justamente o cara que perseguia os judeus. Ele revoga aquele decreto. E ele manda chamar o pai de criação de Ester e coloca-o numa posição de honra. E honra a vida daquele homem. Sabe por que tudo isso aconteceu? Sabe por que o povo não foi exterminado? Sabe por que Ester foi usada de uma maneira maravilhosa para operar o extraordinário? Porque ela decidiu assumir, ter fé. Senhor, eu vou. Aconteça-me o que acontecer, eu vou. Eu queria que nessa manhã, já passei do horário aqui, eu queria que nessa manhã nós pudéssemos parar e pensar um pouquinho na nossa vida. Queria te convidar para você ficar em pé. Ester não é a imagem de um herói perfeito, mas sim de alguém que permite ser usada por Deus. A história de Ester nos dá a confiança de que Deus pode nos usar para impactar a vida de outros. Ester, amados, talvez possa ser um exemplo de Jesus. Jesus, ele desistiu da posição que ele tinha no palácio e deu a sua vida. Assim como Ester arriscou a sua vida, Jesus deu a sua própria vida. Ester arriscou a sua vida para que o seu povo pudesse ser livre. Jesus deu a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje e pudéssemos viver uma vida e uma vida em abundância. Eu queria que você entendesse, mesmo com a tua história, mesmo com as tuas limitações, Deus quer usar a tua vida, quer fazer o extraordinário através da tua vida. Deus quer te levar de um nível talvez de relevância hoje para um nível de relevância. E eu queria que você abrisse as tuas mãos, se você quer isso, e pedisse ao Senhor. Eu não vou te convidar para você vir à frente hoje. Eu vou te convidar para você aí onde você está, você mesmo orar. E você falar: Senhor, me faz alguém relevante aonde eu estiver. E à medida que você estiver orando, o Espírito Santo vai te mostrar, talvez a vida de algumas pessoas próximas de você, que você precisa ser relevante, que você precisa ser esse instrumento do extraordinário na vida delas. Começa a orar por essas pessoas que Deus está colocando no teu coração agora. Fala: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida, Senhor. Eu queria que você entendesse que não importa o teu passado, não importa o teu histórico de vida, não importa a tua formação, para Deus não importa nada disso. Para Deus só importa uma coisa: você falar para Ele assim: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, usa a minha vida, usa a minha vida. Eu quero ser instrumento de Deus, eu quero ser instrumento para tocar, para abençoar, para que pessoas conheçam o Deus do extraordinário, o Deus extraordinário. Usa a minha vida, Senhor. Começa a levantar um clamor agora, que o teu coração possa arder nessa manhã e falar assim: Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha vida. Eu não quero passar por esta vida sendo irrelevante. Eu não quero passar por esta vida sendo irrelevante, mas eu quero passar por essa vida deixando as marcas de Cristo na vida de pessoas, Senhor. Eu quero deixar a marca de Cristo na vida das pessoas, Senhor, que Tu puseste ao meu redor. Usa o meu trabalho, usa o local, usa o curso que eu faço,
Usa, Senhor, o local onde eu moro. Usa, Senhor, todas as circunstâncias que estão ao meu redor, para que eu possa ser esse instrumento Teu, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, usa a minha vida, alcança os meus familiares através da minha vida, alcança, Senhor, os meus colegas de trabalho através da minha vida, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus.